paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 4, e vamos ler alguns versículos e verificar como a palavra do Senhor ela vem se cumprindo dia após dia. É assustadora a forma em que vem se cumprindo, porque um dos fortes sinais visivelmente em todos os lugares, inclusive em pessoas que você jamais pensaria que ela fosse apostatar da fé, e a gente vê que já há fortes indícios de que a pessoa não está mais na mesma fé, na mesma confiança, na mesma esperança que antes tinha em Jesus Cristo. E há uma preocupação para muitos, porém não há muito o que se fazer, porque é uma decisão de cada pessoa, a salvação é individual, e aqueles que estão em pé, cuide-se para não cair, né? Essa é a palavra. Então vamos ver o que está escrito em relação à apostatação da fé na Bíblia Sagrada e ver como ela está se cumprindo, né? Lá no primeiro versículo nós vemos que está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É muito grave o que muitos estão fazendo, pessoas dedicadas dentro das igrejas, que eram um exemplo e que hoje são uma decepção. No versículo 2 ainda diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, a pessoa está mil maravilhas dentro da igreja, uma das melhores em posição social, uma das melhores que se destaca em tudo, e de repente vem a aflição, vem a dificuldade e as coisas começam a baixar de nível. É nesse momento que há uma prova de fé, porque os que têm fé em Cristo Jesus, elas não arredam, elas não enfraquecem, elas enfrentam, elas encaram e elas permanecem firmes naquele mesmo alinhamento em que está escrita a palavra do Senhor. E ela não dá ouvido aos falsos profetas ou falsas amizades ou falsas propostas. Ela é uma pessoa que não é egoísta, é uma pessoa que não é ambiciosa, é uma pessoa que ela aceita os mandamentos, ela aceita as condições, estar no lugar aonde ela deve andar. Se hoje ela pode andar de Hilux, mas amanhã ela não pode mais andar de Hilux, ela vai querer continuar a andar de Hilux, porque ela não vai querer ceder, ela não vai querer encarar as dificuldades, encarar os problemas que estão vindo no momento, e esse tipo de pessoa acaba sendo frustrada, porque não consegue manter se no topo. Inclusive nós já comentamos sobre essa situação. Então nós vemos aqui que muitos estão descendo de maneira assustadora, descendo do topo da fé. E aí a Bíblia recomenda: cuide-se para não cair, porque pode cair e não se levantar mais. E no versículo 4 diz assim: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeite, sendo recebido com ações de graças. Então tudo que Deus faz é bom, tudo que Ele fez é bom. O que basta para nós é a humildade, é aquebrantar o coração, é encarar os problemas de frente, é ser humilde, se for necessário descer do salto e colocar um chinelo. E se for necessário, nós temos que ser capazes de ter essa humildade no coração. E o versículo 8, vamos pular alguns, né? O versículo 8 diz: porque o exercício corporal para pouco aproveitam, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa de vida, preste e de que há de vir. Ou seja, as ilusões, os carros, os sapatos caros, as roupas caras, as bigs lojas, os bigs carros, tudo vai ficar, nada vai levar. E se você ou eu quisermos esta glória, aqui nós também vamos ficar. Porque se nós
estamos dando ênfase às glórias aqui dessa terra, é essa terra que está oferecendo essa glória, então não há necessidade, a pessoa não vê necessidade de se santificar para ir para o céu, porque o seu entendimento, a sua mente está cauterizada, que ela tem que viver o melhor daqui. Sim, nós temos que viver o melhor dessa terra, mas Deus diz que nós não viemos apostatar da fé. Deus diz que nós não viemos desistir de Cristo Jesus. Deus diz que nós viemos a ter segurança de que nós vamos vencer aquela dificuldade, vencer aquele obstáculo, e o Senhor vai continuar nos dando a glória de continuar vivendo em paz até a vinda de Jesus. E no versículo 9 diz assim, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. A palavra do Senhor é fiel, ela vai se cumprir. Aqui é um cumprimento da apostatação da fé, que está falando que o contexto geral já trata sobre a apostatação da fé nos últimos dias. E o que a Bíblia quer dizer dos últimos dias? Significa que nós iniciamos e estamos do meio para o fim. Significa que nós estamos caminhando para o ponto final, para o porto, ou seguro ou inseguro, porque não existe meio termo, ou você está seguro ou você está inseguro, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Tudo aqui é vaidade, tudo isso vai acabar. É ilusão do homem, que o céu não existe, que você tem que curtir a vida. Tem muitas pessoas que estavam sendo exemplo dentro da igreja e que hoje não são mais exemplos. São pessoas que estão maculando a santidade da igreja, do Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia e que Deus continue mantendo pessoas firmes, pessoas fiéis, pessoas que têm condições de segurar firme, para que através dela algumas pessoas ainda possam retroceder e considerar que nós não somos nada aqui nessa terra, nós somos apenas vermes, nós somos apenas um lixo, sem Deus nós não somos nada. Se a gente pensa que por ter uma condição financeira um pouquinho melhor do que o outro, e a gente já se acha no direito de se achar melhor, nós não passamos de lixo, de escória da sociedade. É isso que Deus nos vê, uns miseráveis, uns sem inteligência, as mentes vazias, que o Espírito Santo está se afastando e ela não enxerga, ela não vê. Que Deus tenha misericórdia de nós. No 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito e na fé e na pureza. É a palavra do Senhor que está falando. Os que são exemplos, que Deus tenha misericórdia, que eles continuem sendo exemplos, porque muitas vezes nós dependemos de alguém que divida um pouco da sua fé, que divida um pouco da sua santidade, para que a gente possa aprender também e continuar caminhando com fé. Nós precisamos de pessoas, as pessoas que Deus chamou para ser líder, as pessoas que Deus chamou para dar exemplo e não estão dando, vão pagar um alto preço, porque naquele dia o Senhor vai requerer. Não vai ter dinheiro, não vai ter carro, não vai ter luxo, não vai ter nada que justifique. Deus simplesmente vai dizer: apartai-vos, maldito, não lhe conheço. Essa é a palavra do Senhor. É difícil, mas é a realidade. No versículo 15 diz assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Meditar é se alimentar da palavra do Senhor. Tampar os ouvidos para as coisas ruins, para as influências malignas, para a ambição, para aquilo que não vai te santificar para ir para o céu. Nós precisamos ter consciência que nós somos passageiros aqui, nós não vamos ficar aqui, nós não vamos morar aqui. Quem é rico quem não é, pode até ficar. Deus de que coloque Deus em primeiro lugar. A palavra diz que nós temos que dar prioridade a Deus e as demais coisas Ele vai acrescentar. Tem pessoas que estão apostando da fé por dinheiro, por riqueza, por ambição. Tem gente que é infiel. No melhor momento que ele tinha que provar para Deus que ele era fiel, ele está provando a infidelidade dele. E isso Deus não está se agradando.
de muitos, mas infelizmente a palavra do Senhor nós não devemos deixar de falar. Essa é a realidade. E o versículo 16 que fala assim: tem cuidado de ti mesmo e das doutrinas. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha a importância. Olha como essas pessoas elas têm influência na nossa fé, na nossa salvação. Mas o que a gente vê de pastores, de esposa de pastores, de filhos de pastores, levando as coisas do Senhor relaxadamente, relapsamente, nojento, querendo enfiar a goela abaixo. E muitas pessoas que aquilo ali está certo, que aquilo não tem nada a ver, que, Deus perdoa, sim, Deus perdoa, porque Deus tem misericórdia de todos. Mas as consequências para ela vai vir, os péssimos exemplos ela vai deixar. Esse é o legado dela, de pessoas relapsas, de pessoas que estão deixando a fé, estão deixando o compromisso, estão deixando aquela missão a qual foi chamada para ser exemplo, e ela não está sendo, e através dela muitas pessoas vão para o inferno, e elas vão prestar conta. Está lindo, maravilhoso, estão tudo lindo. E o coração como está? Já teve cheio do Espírito Santo e hoje é visível o vazio, é visível a fé se diminuindo. As pessoas não são burras, Deus deu inteligência e sabedoria para nós discernirmos, para nós verificar. Deus deu o poder para a gente examinar a palavra. Deus nos deu autoridade para repreender o maligno. E é isso que aqueles que estão de pé, que tenha cuidado para não cair. Mas só não cai aqueles que estiverem realmente firmes na rocha. Eu creio que quem não cai é porque nunca usou capa, nunca usou máscara. Deu a cara a bater pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor, desde quando foi chamado. Porque esses que estão apostatando da fé, que estão levando algumas pessoas à perdição, esse tipo de gente vieram com máscaras. E aí Deus está desmascarando, eu creio nesta forma. E Deus vai continuar desmascarando muita gente. Dia após dia Deus vai desmascarar. Porque Deus vai salvar aquele povo que por um certo momento creu na palavra, mas recebeu um exemplo ao contrário. Porque a palavra diz que nós temos que zelar pelas sãs doutrinas do Senhor. Nós devemos ser a luz do mundo e não ir para as trevas e querer enfiar a goela, comportamentos do mundo, comportamento das trevas dentro da casa do Senhor, porque a casa do Senhor é santa e sagrada. E a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos nos santificar cada dia mais e não apostatar da fé cada dia mais. Que nós possamos meditar nesta palavra e ver o que é que Deus diz sobre você, sobre eu. O que é que nós estamos fazendo para ser exemplo na casa do Senhor? Como é que nós estamos se comportando? Como é que nós estamos tratando os nossos irmãos? De que maneira? Quem está em frente da igreja? A responsabilidade. Que Deus tenha misericórdia dos nossos líderes, que Deus tenha misericórdia dos nossos pastores, que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que estão na frente de uma igreja inteira para prestar conta para Deus um dia. Amém?